Oi, gente, bom dia. Vou mais ficar falando dos bolorentos, tá bom? Eu posso até falar ainda das filhas, mas da mãe e do marido eu não vou falar. Primeiro, porque eu falo tanto que eles são criminosos e são, que eu não vou ficar dando ibope para eles. Eu sei que muita gente vai falar, tá achando que dá ibope para eles. Eu sei que eu tenho ainda, para mim é muito, mas muita gente fala, nossa, muito pouca visualização, tem muito poucos inscritos. Eu não acho, tá, gente? Pessoalmente, eu não acho. Eu acho que cresci bastante na plataforma. Porém, mesmo eu não sendo assim tão conhecida, nem nada, cada vez que eu falo deles, com certeza, quem não conhece, porque tem gente que ainda não conhece. Porque teve gente que já me perguntou nos comentários, quem são essas pessoas de quem você está falando? Até posso voltar a falar deles quando a justiça for feita. Porque até hoje não aconteceu nada contra eles. Tentaram matar a Lorena e continua nisso mesmo, e tem muita gente que está achando que isso vai acabar em pizza. Provável, né? Mas, então, eu não vou falar mais deles. Vou falar uma vez ou outra se aconteceu algum fato muito importante, se um deles for preso, se os dois forem presos, aí eu volto para falar deles com muita alegria. E das filhas eu vou continuar falando, que eu não acho justo, depois que tudo que... Não só Lorena, tá, gente? Eu tô falando da Lorena, porque foi o crime mais recente que eles cometeram. Mas eles já aprontaram muito para Marcinha, coisas pesadas, para Marcinha e para a filha da Marcinha. Eles já aprontaram muito para Sol e para a família da Sol, já aprontaram para o Donizete, que é o marido da Sol, e para a família dele. Então, né, gente, nós estamos falando de bandidos, de criminosos. Então, eu não vou ficar falando deles e aumentar um pouco mais o, o engajamento deles. Não vou, tá bom? Quando a justiça for feita, eu volto para falar deles. Agora, hoje eu quero falar do fubá. Quem não conhece o fubá, né, gente? Um menino de verdade, um ser humano de verdade, de carne e osso. Ele não é um personagem, ele é um menino muito agradável, muito engraçado. Ele faz graça nas mínimas coisas e ele fala dele, tá? Ele não faz fofoca de ninguém, ele fala dele. E ele é um ser humano maravilhoso. Não é afetado, ele não perdeu a simplicidade dele. E eu gosto muito dele. É uma pessoa centrada, quando ele quer, ele vai, ele faz tudo bonitinho, tudo direitinho. E todo mundo sabe que ele é homossexual, ou como muitos dizem, ele é gay. Isso para mim, gente, não muda nada. E não muda nada, nada, nada. Só que ele, muito raramente, ele falava sobre a condição dele ser gay. E faz pouco tempo agora que ele começou a falar. E o dia, gente, todo mundo sabia, gente, que ele era gay. Lógico, você conhece. Mas o dia que ele se abriu e ele falou sobre como ele descobriu
ser gay, como foi, né, contar para a família que ele era gay. Gente, um monte de inscritos começaram a ofendê-lo, como se ser gay fosse crime, né? Então são pessoas muito ignorantes. E eu me lembro, gente, eu assistia muito aquele programa Casos de Família. Quantas vezes algumas mães de gays foram ao programa e disseram: eu preferia ter um filho criminoso do que ter um filho gay. Eu preferia ter um filho traficante, que é criminoso, né? Traficante, do que ter um filho gay. Eu preferia ter um filho viciado do que ter um filho gay. E eu sempre ficava muito, muito triste com isso, gente. Por quê? Eu tenho uma sobrinha que ela é homossexual. E a gente acompanhou tudo. Minha cunhada já tinha uma filha, uma amiga maravilhosa, sobrinha, e amiga maravilhosa minha, que é a filha mais velha, e estava grávida de gêmeas. E só descobriu também às vésperas de ter as meninas, que ela descobriu que eram gêmeas. Antigamente não tinha toda essa tecnologia que tem, né, gente? De meninas lindas, maravilhosas, que eu amo como se fossem minhas sobrinhas. Né? Elas são minhas sobrinhas porque eu sou casada com o tio delas. Mas a nossa ligação é muito, muito grande. E uma delas sempre foi diferente. Uma era desde muito pequenininha, muito feminina, sempre gostou de pulseirinha, de bolsinha, de anelzinho, de batomzinho, de tudo. E essa ficava sempre comigo. E meu marido falava que eu era perua e que a minha sobrinha também seria uma perua. E é. Adoro. E a outra, gente, sempre foi diferente. Por exemplo, às vezes a mãe vestia um vestidinho todinho rosa nas duas. Aqui é super feminina, só colocava já desfilando. A outra menininha, não, ela chorava, ela esperneava, porque ela não queria colocar vestido. Ela queria colocar uma calça comprida. Ela não queria, desde muito novinha. Uma vez a mãe fez para elas um macacãozinho, tipo veludo, rosa, aquele rosa antigo, assim, olha, a cor da capa do meu celular, né? Esse rosinha aqui, parece rosa bebê, mas é um rosa antigo. E ela, nossa, essa menina não quis colocar, esperneou, a mãe teve que brigar, a mãe teve que bater, né? Então, isso é triste. E antigamente não se tinha muito, né, gente, conhecimento sobre, tinha muitos gays, é lógico, mas não se tinha o conhecimento. Até hoje tem gente que acha que gay, a pessoa ser gay é frescura, é doença, a pessoa é gay porque ela quer se aparecer. Não é, gente. Eu sei que cada um pensa de uma forma diferente da minha, eu respeito, mas como eu convivi desde antes do nascimento, né, com essas minhas sobrinhas, eu sei que não é. A minha sobrinha, muito novinha, ela se mostrou que ela não era nada feminina, totalmente diferente da irmãzinha gêmea, e ela era o que ela era e pronto. E ela cresceu assim. Hoje elas estão com 50 anos, eu acredito. Elas são, acho que estão com 52, 53, que elas são mais velhas do que o meu filho mais velho, que vai fazer 50 agora.
E, ai, gente, eu tenho filho de 50, ai, que delícia que é, que delícia. Filho maravilhoso. E elas, gente, começou, ela era muito seriona, ela era muito diferente, ela começou a ser máscula mesmo nos comportamentos, no jeito de se vestir, muito nova. Só que os pais dela nunca falaram nada, como se eles nunca tivessem percebido. E só quando a minha cunhada morreu, foi que a minha sobrinha começou a se assumir mesmo. Tanto é que um dia, bem depois da morte da mãe, ela falou para mim: tia, eu sou gay. Falei, a tia sabe que você é gay. Você sabe, tia? Por que você nunca me falou? Falei, você que tinha que falar para mim, né? Eu sei, fiquei quieta, seu tio também sabe, nós conversamos sobre isso, mas é a sua vida, é a sua vida. A gente te respeita e a gente continua te amando muito. E é a mais pura verdade. Então, gente, ninguém tem culpa. Eu acho que o gay, ele nasce gay. Assim como a mulher nasce mulher, o homem nasce homem, o gay nasce gay, gente. Gay é gente, gay é nosso irmão, gay é filho de Deus. Senão não teria nascido gay, né? Vou falar de novo uma coisa que todos os evangélicos falam, ou quase todos, né? Que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. E os gays são filhos de Deus. Eu tenho amizade com gays, eu gosto de gays, para mim não muda nada isso. Eu acho que é uma desinteligência da pessoa o não aceitar. Você pode até falar, não, eu respeito, mas eu não quero ter amizade com gay, não gosto de gay. Não gosta por quê, gente? Se não é uma escolha dele, né? Mas então eu quis contar a minha experiência, minha vivência com uma pessoa homossexual que eu amo de paixão. Amo minha sobrinha de paixão. Amo todas elas, amo todas. São maravilhosas. E são minhas amigas. E eu não vejo o porquê das pessoas não aceitarem. E não, antes de tudo, respeitarem. Gay, gente, não é uma opção. Ah, a pessoa é gay porque é opção dela, ela é malandra, ela é sem vergonha. Não é. A diferença é que tem aqueles gays que são mais afetados, mas é dele. E tem aqueles gays que passa, né? Às vezes até despercebido. Cada um aceite e entenda como quiser. Eu entendo assim. Porque quando o Fubá falou que era gay, embora todo mundo já soubesse, muita gente se revoltou. E muita gente falou um monte de besteiras para ele. E agora, ontem, gente, foi muito engraçado, porque ontem ele falou que ele já foi amante, que um dos namorados dele, ele conheceu um namorado dele pelo chat, né? Pelas de bate-papo, gente. Ele conheceu o rapaz, falou que chamava Léo, e o Fubá falou que se chamava Danilo. E ficaram namorando, namorando, até que um dia o Léo chegou para ele e falou: olha, quero te falar uma coisa. O meu nome não é Léo. Aí o Fubá falou: tudo bem, meu nome também não é Danilo. E aí o Léo
falou, mas olha, eu sou casado com uma mulher e eu tenho um filho. E aí o fubá ficou chocado, né? A gente falou, como assim, né? Mas é. E eles se amavam, gente. Eles se gostavam muito, muito, muito. E o fubá disse que sofreu muito, desistiu muitas vezes, porque ele falava, não, mas eu vou abandonar minha mulher, eu vou, nós estamos nos separando, eu vou abandonar, e nunca, e nunca. Até que um dia ele estava numa loja e ele deu de cara com esse amante dele, com a esposa, e disse que o cara, o Léo, olhou para ele, mas passado, batido, né? Então ele não aceitou isso. O fubá falou, putz, nossa, fiz de conta que nem me conheceu. Ele ficou muito magoado, disse que chorou muito, mas aí ele falou, não, vou tomar vergonha na cara e não vai ter mais uma recaída. E disse que realmente não teve. Muitos anos depois eles se reencontraram, né? E aí o Léo falou, olha, eu já separei daquela minha mulher, agora eu já estou com uma outra mulher, já tenho mais um filho. Então, quer dizer, ele falou, eu fiz bem em terminar, porque seria sempre isso, né, gente? O outro estaria sempre com uma mulher e sempre usando o fubá, e o fubá se deixando usar. Então foi. Mas o fubá contando, gente, é uma história até triste, né? Mas o fubá contando se torna muito engraçado. Ele nasceu comediante e ele é fora de série. Eu respeito e gosto muito do fubá. Que hoje eu estou com um batom repetido. Hoje foi o primeiro batom que eu peguei e falei, vou passar esse, que é o Nude Elegante, que acho que foi um dos primeiros que eu mostrei para vocês, ó. No Nude Elegante, e ele é o Power Stay, da linha Power Stay, que fica 10 horas. Até mais, gente. Um beijo para vocês.